Sábado, 29 de maio de 2021, foi o dia em que o Brasil começa a despertar lentamente de um sono profundo que começou em 1º de janeiro de 2019 e até hoje assombra o nosso país. Estou falando do início de uma era triste e cruel para o nosso país, chamado governo Bolsonaro. Quero dizer aos caros telespectadores, antes de mais nada, que eu, particularmente, Gabriel, não sou contra o meu país. Jamais torci contra o meu país. Com certeza, o professor Jorge também jamais iria torcer contra o Brasil. Se o presidente Bolsonaro fosse, de fato, um bom gestor público, jamais nós iríamos ter um tema como esse e falar as questões que a gente vai falar no dia de hoje. Haja vista que no Brasil de hoje temos, na verdade, um projeto de ditador no governo, que é, todo mundo sabe, o 5º maior país do mundo, que já foi a 7ª economia global. Hoje padecemos de um líder comprometido com a verdade e a seriedade dos fatos e que chame para si a responsabilidade de seu cargo sem fazer molecagens e viver constantemente no mundo de Nárnia. Enfim, com muito prazer recebo o professor Dr. Jorge Vieira, para mais uma segunda dupla, e o tema deste nosso encontro é o despertar de um povo, a análise dos protestos por vacina e pelo impeachment de Bolsonaro. Lembrando aos nossos telespectadores que o currículo do professor Jorge Vieira está disponível na transcrição deste vídeo. Bom, a primeira questão para o professor é a seguinte. Em um depoimento na CPI da Covid, professor, o presidente do Instituto Butantan disse que o Brasil tem estrutura suficiente para vacinar milhares de brasileiros, em um curto período. E que se o governo federal tivesse investido em pesquisas, o Brasil seria o primeiro país do mundo a vacinar a sua população, pois temos uma grande competência, isso já comprovado através do último século e no início deste século. Então, a primeira pergunta é, professor, por que as pesquisas científicas foram tão negligenciadas em nosso país e o que o senhor, a que o senhor atribui essa falta de interesse do governo federal? Pois o Brasil tinha capacidade, veja, de produzir a sua própria vacina. Imagine, professor. Boa noite. Boa noite, Gabriel. É uma honra, mais uma vez, estar aqui com você, com os nossos amigos e amigas que nos acompanham, todas as segundas-feiras, para a nossa reflexão, debate, e discussão mesmo sobre o que nós estamos vivenciando no país. Como você disse muito bem, e o tema de hoje são as mobilizações do dia 29, que nós estamos acompanhando, analisando todo esse processo. Veja, Gabriel, para entender a situação hoje em que se encontra o nosso país, nós precisamos entender por que chegamos a isso. E aí eu vou tentar pontuar de forma sintética, objetiva, direta, a real situação e o processo histórico que possibilitou a chegarmos a essa realidade caótica, e eu diria muito mais, chegarmos ao fundo do poço. Fazendo uma retrospectiva da última década, veja, nós tivemos 2 governos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, governo que, e eu digo isso com a maior
tranquilidade, porque escrevi muito, publiquei muito artigos sobre as últimas décadas e todos os governos de José Sarney, que foi de 1985 a 1990, até os dias atuais, como jornalista, como analista político, como cidadão, como acadêmico. Veja, tenha a tranquilidade porque eu tenho uma visão, me permitam a modéstia, de analisar todos os seus aspectos, dimensões e perspectivas. Veja, o governo Lula, eu tenho várias questões que eu analiso criticamente, né, do ponto de vista do projeto e da execução. Entretanto, se você pega o processo histórico, os 2 mandatos do ex-presidente Lula tiveram um impacto positivo para a população, principalmente a população marginalizada historicamente, de baixa renda, né? Os trabalhadores, os pequenos produtores rurais, a agricultura familiar, né? Todos tiveram ascensão aos bens e acesso aos bens produzidos pela sociedade. Então, por exemplo, a empregada doméstica que viajava de avião, engraxate, que essa população teve acesso à moradia, Minha Casa Minha Vida, ao programa. Enfim, houve uma ascensão social e um nível de desemprego considerado por todos os índices como pleno emprego, que foi, no governo Lula, nós chegamos a 6% do desemprego. Depois, nós tivemos o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. O primeiro mandato, na verdade, foi uma continuidade das conquistas dos 2 últimos mandatos de Lula, e isso desagradou profundamente a segmentos da elite brasileira, do capital internacional e da nossa elite brasileira, que é sempre submissa aos interesses do capital internacional. E com a conivência dos grandes meios de comunicação, ou seja, aquelas mídias corporativas, Rede Globo, Record, SBT, Band e outras, né? E também cúmplice ou omisso de parte do judiciário, de parte do legislativo, né? E do Ministério Público, houve um processo de demonização da política, né? Então, esses meios de comunicação trabalharam a despolitização. Escrevi também sobre isso, né? E mobilizaram a sociedade de forma perversa para os interesses desses segmentos internacionais. Então, foi aprovado a PEC 50, que limita os gastos públicos, foram aprovadas as reformas a trabalhista, né? E outras reformas, inclusive outras que estão em andamento, tudo atendendo o interesse da classe dominante, da elite. Ora, isso possibilitou a quê? Ao surgimento dos oportunistas. Quando você despolitiza o processo político, a sociedade, emergem aqueles oportunistas, né? E emergiu a extrema-direita, tá?
Então, é a extrema-direita chega ao poder com Bolsonaro, e Bolsonaro, então, tem um objetivo muito claro, é tanto que, no momento, entrou no Supremo Tribunal Federal, arguindo a incompetência dos governos estaduais em decretarem o lockdown, né, em vários estados e municípios. Ele também foi e continua sendo incentivador das aglomerações, e que permite essas aglomerações a transmissão do vírus. Então, para te responder de forma bem objetiva a questão, então, para entender esse momento de falta de investimento na ciência, falta de investimento nas políticas públicas, falta de investimento em vacinas, e que a própria CPI está investigando a omissão ou não do governo federal, quanto a isso, pelo que está sinalizado, já tem elementos, né, comprobatórios de que o governo foi omisso, né, quanto à compra das vacinas. Então, nós entramos, consequentemente, a atitude do presidente da República possibilitou o caos político, o caos social, o caos econômico. A cada dia, nós estamos acompanhando a inflação subindo, álcool, gasolina, cesta básica, tudo subindo, né, em todos os níveis e patamares, e, efetivamente, né, a população entrando numa profunda desigualdade social. Então, na verdade, o que esse governo tem promovido é de uma forma maléfica, perversa, antidemocrática e anti-sociedade brasileira. Perfeito. Professor, veja, recentemente eu entrevistei aqui no nosso canal um grande historiador, né, poeta, sambista, escritor, lá do Rio de Janeiro, e ele falou o seguinte: o tema foi do funk, aliás, do machixe ao funk, onde nós nos perdemos, que é uma crítica a essa realidade musical tão perversa que a gente vive hoje em dia, que apela para a sexualização e tudo mais. E por que eu estou trazendo essa questão, o senhor vai entender. Eu falei para o nosso público que o propósito daquela discussão minha com ele, com o Edson, o Edson Araújo, não era falar mal do funk, porque eu, particularmente, não tenho nada contra o gênero, mas eu posso contestar a qualidade daquilo que se faz como cidadão brasileiro. É a mesma coisa que eu e o senhor estamos fazendo hoje nesse nosso encontro. Em momento algum, creio eu, o senhor também pensa dessa forma, eu vou repetir, nós nunca torcemos contra o nosso país. Porque nesse exato momento, pode ter alguém nos assistindo e dizer, está vendo aí? São contra o país, não querem que o Brasil dê certo. E não é essa a falácia que está se colocando aqui. Ao contrário, nós queríamos muito que o Brasil desse certo, não é, professor? Isso. Não tenha dúvida. É óbvio que nós, como cidadãos, e toda a minha trajetória como professor, como agente social, como jornalista, enfim, como membro dessa sociedade, nós efetivamente trabalhamos para construir uma sociedade mais justa, fraterna, uma sociedade em que a maioria da população também tenha acesso
aos bens produzidos por esta sociedade. Certeza. Ora, Pode ficar à vontade. e o que acontece? E eu sou um sujeito extremamente otimista na minha vida. Agora, eu não posso negar que nós estamos atolados em um contexto profundamente de desigualdade social e a maioria da população sofrendo, a questão da fome, a questão de falta de acesso à educação, acesso à saúde. E a política que esse governo tem feito exatamente para aprofundar essas desigualdades sociais. Perfeito. É isso que eu falo. Eu também, eu queria que o Brasil desse certo com o Bolsonaro, com o Lula, com o Dilma, com qualquer um, contanto que desse certo e que dê certo sempre. Mas, infelizmente, na atual conjuntura, a gente não pode tecer elogios nenhum ao atual presidente da República. É vergonhoso, é uma atuação vergonhosa. Professor, uma segunda questão para a gente, eu fugi um pouco da pauta, mas eu acho extremamente importante elucidar isso para o nosso público, que aqui ninguém é contra o Brasil. Os protestos do último sábado, 29 de maio, né, colocaram em xeque as forças do governo federal, que não gostou de saber que as pesquisas indicam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está à frente de todas as pesquisas para a presidência da República em 2022. Porém, Bolsonaro não perdeu tempo e vem batendo na tecla de que para não haver fraudes nas eleições, né, de 22, a única solução seria instituir o voto impresso em nosso país. Então, professor, qual é a sua visão do voto impresso? Como era antes, né, do voto eletrônico? O senhor ouvia falar de muitas fraudes nas eleições antes do advento das urnas eletrônicas? Narra um pouco essa experiência para a gente, professor. Olha, na verdade, nós sabemos que o presidente Bolsonaro está propondo para o retorno do voto impresso já é uma previsão de sua derrota. É o que aconteceu com Trump nos Estados Unidos. Ele tem que buscar um culpado, né? Ele tem que ter uma justificativa para a derrota dele, porque a derrota o Lula já aponta em primeiro lugar nas pesquisas, e já aponta para ganhar no primeiro turno. Está entendendo? Então, no segundo turno já está sinalizado objetivamente, porque pesquisa é sempre o momento, mas a tendência que tem hoje no Brasil é de que o futuro presidente da República seja Luiz Inácio Lula da Silva. Isso eu tenho acompanhado quem é de esquerda, quem é de direita, todos os lados. Entende? Então, o que ocorre efetivamente é que a população está dizendo um basta, né? Já são mais de 460 mil pessoas, Gabriel, que nós perdemos de brasileiros. Onde é que vamos chegar, Gabriel? Um quadro desse, e um governo que não rejeitou a compra das vacinas. Era para a gente aí, no mínimo, 50% dessas vidas não teriam sido ceifadas, no mínimo, se nós tivéssemos a vacina, que, inclusive, é uma questão que eu quero abordar. Porque muitas vezes estão dizendo a questão dessa crise econômica é pela epidemia. Não, a pandemia. Não. A pandemia possibilitou a explicitação de um problema que já vinha em curso, que é o governo Bolsonaro. Entendeu? Então, essa do voto, essa proposta do voto do Bolsonaro é absolutamente, objetivamente, uma busca já para justificar a sua derrota em 2022, porque nós acompanhamos e sabemos efetivamente a segurança que nós temos com o voto eletrônico.
Só uma terceira questão para a gente é a seguinte: o povo, né, em sua maioria esmagadora, vamos dizer assim, já está cansado de falácias e promessas que jamais se cumprem pelo atual governo, que dirá as chamadas reformas econômicas propostas por Paulo Guedes, ministro da Economia, que não se cansa de passar vergonha e ser humilhado pelo seu chefe. Bom, o senhor acredita que o impeachment, que começa a ganhar força nas ruas, né? Agora, dia 29, começa a ganhar força, seja também reflexo, professor, justamente dessa, dessa questão que está mexendo no bolso de todos nós, né? O povo já está cansado. O senhor acha que isso também é reflexo dessa questão financeira que está empurrando também o povo para a rua? Também, também. Na verdade, a questão, Gabriel, é muito mais complexa. Complexa. Tem muitas dimensões do problema, né? A pandemia, por exemplo, limitou a mobilização. Então, o governo Bolsonaro, com a anuência do Poder Legislativo, está empurrando de goela abaixo da sociedade as privatizações. Está entendendo? Por quê? Porque a população não tem ido para a rua. Por que não tem ido? Com medo da pandemia. É real. E agora, exatamente, por questão financeira, questão de vida, e, dentre outras questões, o povo começa a ir para a rua para se colocar em defesa do impeachment de um governo que efetivamente tem menosprezado a vida e também por mais vacina, por segurança econômica e financeira por parte do governo, que é o auxílio, né, emergencial, que, infelizmente, o Bolsonaro reduziu drasticamente e que a população defende que seja de R$ 600. Perfeito. Professor, uma próxima questão para a gente é a seguinte: o presidente da República tem feito constantes ameaças, né, de golpe de Estado desde março de 2020, quando mesmo passou a intensificar o seu discurso para a população. O senhor viveu, tal qual muitos brasileiros, o período, né, da ditadura cívico-militar entre 64 e 85, 1964, 1985. Lutou pelas diretas já, né, e saiu vencedor daquela grande batalha que fez o povo ficar com sangue nos olhos, literalmente falando. É, é bom sempre trazer essas questões aqui para o nosso canal, para o nosso público. Dá para o senhor rememorar um pouco, professor, essa luta que foi pelas diretas já lá no Rio de Janeiro e tudo mais. Por quê? Porque a gente pode passar por isso novamente. É isso que o presidente da República quer, né? Instituir goela É, abaixo um governo militar. O que é que o senhor tem a... é, primeiro, vamos entender. Eu não acredito que as Forças Armadas entrem nessa aventura. Hoje, as Forças Armadas não têm interesse para entrar na aventura autoritária de Bolsonaro. E ele blefa com isso. Uhum. Ele usa no famoso cercadinho para alimentar o seu grupo, tá entendendo? Então, ele faz o jogo para o grupo, né, desse pessoal que cegamente acompanha Bolsonaro. Então, a primeira coisa para você entender é isso. É um grande charlatão, na verdade, né? Que vai blefar para fazer o discurso para a sua tropa de choque. Essa é a primeira coisa. Em relação à minha participação, de fato, eu nasci em 1960, 64 teve o golpe, mas muito cedo eu me envolvi com essas questões sociais, através do Sindicato de Trabalhadores Rurais. Com 12 anos, com 13, 14, 15 anos, eu já estava envolvido com o movimento sindical dos trabalhadores rurais e com movimentos sociais. Quando foi depois de 1978,
eu fui para o seminário e depois o bispo, que queria ser padre, o bispo me mandou para o Rio de Janeiro. Então, eu acompanhei todo o processo de abertura, 79, e toda a mobilização a partir de 1980, em que eu estava exatamente no Rio, nesse momento. Então, as diretas já, na Cinelândia, discussão com a sociedade e tal, participei de todo esse processo concretamente nas comunidades. A questão é que tem dois elementos fundamentais, Gabriel, para entender aí. Primeiro, a questão das diretas já, né? Porque a nossa luta era o deputado federal Dante de Oliveira, do Mato Grosso, apresentou uma emenda constitucional, proposta de emenda, para exatamente a eleição. Nós perdemos. E venceu a eleição do Tancredo e do César Ney, uma eleição congressual. Foi a primeira coisa. Nós perdemos, mas continuamos a luta. Então, em 1986, tivemos eleições constituintes, né? Novamente perdemos. Por quê? Porque nós, da sociedade, quando eu falo nós da sociedade, discutimos o quê? Que teria que ser uma constituinte exclusiva. Ou seja, nós iríamos eleger os constituintes, faríamos a Constituição e depois se desfazia o Congresso, e aí sim teria eleição para deputado e senador. Perdemos, mas continuamos na luta. Quando começou o processo constituinte, eu praticamente vivenciei 87, 88 em Brasília, o que vai acontecer? Nós tínhamos resultado das eleições de 1986, um Congresso extremamente conservador. Faixa de 15% de esquerda, 30%, 35% de nacionalista, então isso vai para 50%, os outros 50%, né? Totalmente de direita e extrema-direita, hoje o famoso Centrão. Esse negócio do Centrão nasce aí, que na época só muda de nome e de agente político, que era o deputado Ricardo Fiuza, de Pernambuco. O líder do Centrão hoje é Arthur Lira, né? Só mudou de estado, mas o modus operandi é o mesmo, a mesma concepção. Então, o que acontece? Tínhamos novamente uma discussão ali em 1988, 87 para 88, de que, fruto de um congresso que era de direita, de extrema-direita, conservador, etc., tinha um segmento da sociedade que optava em não participar do processo constituinte, porque diziam que era um jogo de carta marcada. Nós não. Nós apostamos na participação. Foi por isso que eu fiquei de 87 a 88 praticamente morando em Brasília, porque a gente articulou trabalhador rural, operário, indígena, comunidades eclesiais de base, etc., etc. Articulamos aí o Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e PSB, PDT e outros. Resultado, nós, com a nossa decisão de participação, nós conseguimos uma Constituição denominada de Constituição Cidadã, porque se a gente não tivesse entrado no Congresso Nacional, a situação tinha ficado extremamente complicada se fosse na lógica daquele pessoal mais de extrema esquerda e tal. Então, o quadro foi esse, do início da década de 80, 88, com a promulgação da Constituição e posteriormente. Aí eu dizia um problema para todo mundo, eu dizia, nós estamos diante de uma sinuca, porque nossa geração, eu tenho exatamente 60 anos, é uma geração que lutou para garantir o direito. Só que a geração que veio depois, que é você, Gabriel, e outros, na faixa etária aí dos 30 anos, 40, essa geração não foi preparada para exigir a aplicabilidade do direito que nós conseguimos de forma positivada. Porque o direito não age em si, ele age quando ele é provocado. Então, o que aconteceu foi exatamente isso. Ou seja,
infelizmente, também o que nós estamos vivendo é isso. É uma população majoritariamente jovem, né? Ou idosa. A população idosa já está de pijama e a população jovem não está organizada para formular e se engajar num projeto político para a sociedade. Algumas pessoas insistem aí numa falácia de que só era perseguido pelo governo militar quem era subversivo ou errado. Mas é uma grande mentira, porque se você fizer uma pesquisa séria, você sabe que muita gente inocente morreu. Não, claro. E depois eu era um seminarista inofensivo no Rio de Janeiro. Eu já estava vivendo a abertura. E a gente tinha um militar do Exército infiltrado no seminário para saber o que a gente pensava e o que a gente fazia. Nossa. Então, você imagine, o cara, depois descobrimos, era um graduado do Exército que resolveu ser padre, então foi morar no seminário, só que depois nós descobrimos o cara, e ele chegou a ser o liturgista do cardeal Eugênio Salles. Olha, o cara que presidia as cerimônias do Eugênio Salles. Depois descobrimos que o cara era casado e tinha 2 filhos. Nossa. Entende? Então, a perseguição, Gabriel, não tem dimensão. Não é porque você era... O que é que a gente fazia dentro do seminário, Gabriel? Rezava e estudava. Então, infelizmente, é isso. A perseguição foi violenta, autoritária, desrespeito aos direitos humanos. Está tudo aí na Comissão da Verdade explicado e demonstrado isso para a sociedade. Ditadura nunca mais, aquele famoso livro de Dom Paulo Evaristo Arne. Ditadura nunca mais. Perfeito. Professor, uma última questão para a gente. Qual mensagem o senhor deixa para este povo que começa a acordar nesse instante? A luta contra a tirania deve continuar e como aliar os protestos, né, que estão se insurgindo a partir de agora e a Covid, né, para que não haja contaminação. Então, acho que isso é uma preocupação também que todos nós devemos ter, né? Porque tanto nos protestos, professor, só um segundo, tanto nos protestos pró-Bolsonaro quanto nesse contra, né, infelizmente eu vi pessoas sem máscara, mesmo com a campanha dos líderes pedindo, gente, use máscara, pelo amor de Deus. Qual mensagem o senhor deixa? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: hoje acabei de escrever um artigo sobre a CPI do Senado Federal. E eu analiso essa conjuntura, exatamente essa questão, será publicada a partir de amanhã, esse artigo. Então, o que é que eu quero dizer? Nós chegamos ao fundo do poço, só que no final do túnel já apontam, já sinalizam algumas saídas. Então, nós temos aí a CPI, que está investigando efetivamente a omissão e a responsabilidade dos agentes públicos quanto a não a responsabilidade para proteger a população brasileira. Algumas lideranças que foram demonizadas ressurgem. Então, Luiz Inácio Lula da Silva, a figura nacional e internacional, que foi violentamente excluída do processo eleitoral de 2018. Hoje nós temos o senador Renan Calheiros, que é de Alagoas, presidindo de uma forma muito firme no caminho de investigar as causas do caos que nós estamos vivenciando, tanto em nível da política social, econômico, mas também na área sanitária. Então, temos lideranças que ressurgiram, que estão com o seu protagonismo extremamente importante na construção
na verdade, na reconstrução das estruturas políticas, militares, que estão sendo violentamente atacadas, inclusive as estruturas militares, por incrível que pareça, né? As instituições como todas estão violentamente atacadas. Então, a mensagem que eu deixo, que é que todos nós vamos, com todas as regras e proteções, devemos nos juntar para resistir e lutar por uma sociedade que efetivamente contemple os interesses de todos os cidadãos e cidadãs brasileiros. Perfeito. Professor, muito obrigado por mais uma participação em nossa segunda dupla, e muito esclarecedor e bastante importante para a nossa sociedade em geral a gente discutir sempre essas questões. Democracia, sempre. Ditadura, jamais. Muito obrigado, professor. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Se Deus quiser, boa noite, Gabriel. Boa noite.